Bem-vindo ao podcast Voice to Tech, o podcast que pretende mostrar aquilo que melhor se faz aqui no ecossistema tecnológico da tua cidade. E hoje temos mais 3 convidados ilustres, desde já diria, para nos falarem deste tema que está tanto em voga nas instalações da Universidade de Fernando Pessoa, a quem agradecemos a cooperação e a parceria. Eu começo talvez por ti, Tiago, com uma provocação. Estamos bem, então. É isso. A inteligência artificial vai tirar ou terminar com a carreira de developer? É uma boa provocação logo para começar. Eu não sei se vai terminar com a carreira de developer por si só, mas acredito que vai mudar substancialmente, tal como já está a fazer. Eu tenho tido cada vez mais uma visão de que tendencialmente vai-se deixar de falar tanto, se calhar, de engenharia de software e mais para a arquitetura de software, mais para a gestão de tudo o que o IA nos pode dar. E acho que depois vamos ter que todos caminhar o caminho neste desenvolvimento que está a existir à volta do IA, porque uma coisa é o que existe hoje em dia, com modelos que são muito bons, que conseguem ter um output muito grande, com ferramentas que conseguem, por cima desses modelos, dar outputs também muito bons, mas ainda assim são modelos que ainda têm alucinações, que ainda não têm o seu próprio julgamento, portanto isto ainda há aqui uma componente humana muito importante para dar essa validação final. Se o IA continuar a evoluir, que é o caminho esperado, para ter a sua autossustentação e autoconhecimento, aí falamos de outra coisa, e aí não é só engenharia de software, vai haver muitas áreas que poderão ser afetadas. Nesta fase eu diria que não, poderá de alguma forma limitar a quantidade de trabalho disponível, ou não, porque também há portas para outras pessoas não tão técnicas poderem criar produtos e empresas e pode também aí alargar horizontes, não é? Okay. Portanto, há essas duas vertentes, mas acho que vai transformar, mais do que tirar o trabalho, vai transformar muito a forma como é trabalhado. Enquanto que antes, se calhar até há 10 anos atrás, antes surgiu o ChatGPT, foi a primeira grande revolução, era muito importante saber programar, além de outras coisas. Hoje em dia é mais importante, se calhar, saber bem a teoria do que é engenharia de software e saber interpretar bem o output que uma ferramenta de IA dá para aprovar ou não aquilo que estamos a expor para o produto, para uma empresa, para o que for, e sermos os avaliadores finais daquilo que é entregue e sermos também os responsáveis por isso. Também é importante trazer esse termo da responsabilização, porque no início, quando começou a surgir o IA, eu ouvia na minha equipe e em algumas comunidades que fui estar envolvido, de que, quem fez isso foi o IA. Isso é uma coisa que nós ouvimos muito. Então, acho que é preciso esse sentido de responsabilização e garantir que se percebe o que está lá. Eu costumo usar uma analogia com a restauração e com a culinária. Não é por haver hoje em dia muitos robôs de cozinha que um bom chefe de cozinha não tem que saber o que está a fazer. Senão largava um robô a comida e estava tudo feito. Claro. Eu faço esse paralelismo porque acho que o software é igual. Se calhar agora os excelentes programadores que conseguem usar o IA para serem muito mais produtivos, mas ainda assim validam muito todo o output. Portanto, respondendo à questão, acho que não vai tirar o trabalho por si só, vai mudar drasticamente ao longo dos tempos, consoante o que vai havendo de evolução. A forma como também vemos o próprio trabalho em si. Filipe, é isso que te dizem também e é isso que houve na tua comunidade? E ainda há chefes de cozinha na tua comunidade? ou já delegaram isso para os robôs? Eu acho que o Tiago deu uma ótima resposta. Acho que as palavras-chave são mesmo responsabilização e, mas no fundo, ter a noção da arquitetura do que desenvolvemos com software é uma característica fundamental e acho que quem vai à comunidade da API vai à procura disso, de continuar a desenvolver as suas competências assim, mais técnicas, por assim dizer. Ter esta noção do que é que os outros estão a fazer a nível de arquitetura, porque no fundo eles têm muito receio de perder os seus postos de trabalho, porque nós somos todos os dias invadidos pelos meios de comunicação e está em todo lado o crescimento super exponencial da inteligência artificial, e então o software é o primeiro a ser sucumbido, digamos assim. E então eles procuram muitas comunidades para perceber se de facto isto é algo que está iminente ou não, mas também estão muito tranquilos porque sabem que há a parte das alucinações que a inteligência artificial ainda produz e sabem que este espírito crítico e humano é super importante, principalmente no desenvolvimento de software. Nós podemos fazer aplicações muito simples e lançá-las para o mercado
de forma muito rápida hoje em dia, mas se tocarmos em áreas mais críticas e começarmos aqui a falar de gestão de servidores, gestão de dados clínicos, gestão de dados mais críticos, aí já começa a haver mais dúvidas sobre a capacidade da AI de realmente limpar estes developers. Então eu diria que a malta está mais tranquila nesta fase. Houve uma fase que estavam mais impacientes e ansiosos, mas agora estão mais tranquilos porque percebem que ainda conseguem acrescentar valor por terem já esta experiência. A malta que está a começar tem que andar da perna, tem que estudar um bocadinho, porque de facto o meu ponto de vista é que a AI neste momento consegue fazer o match a um junior developer e então esse junior developer tem que ser muito bom na parte humana e na parte de perceber a arquitetura, de ter um espírito crítico sobre o que está a desenvolver. E depois uma dica também que eu acho que é super importante é não deixar, é o chamado brain drain, não deixar que a AI responda a tudo, fazer um pouco o reverse engineering e perceber o que é que a AI os outputs que está a trazer para o software, perceber o que é que está a construir e de facto começar a ganhar este espírito crítico de ok, isto aqui faz sentido, isto aqui já não faz sentido. E acho que assim uma pessoa que está a começar consegue ir trilhando o seu caminho e chegar ao mercado de trabalho. Boa. Ricardo, passam por ti centenas de estudantes nestas áreas ligadas à informática e à tecnologia. Qual é a tua perspectiva aqui em relação mesmo ao próprio mindset e à preparação que as novas gerações têm em relação a este tema e a visão que eles também têm? Porque às vezes nós, não é, já há aquele gap geracional em que nós temos outro tipo de experiências, outro tipo de vivências e provavelmente eu já não estou nessa idade, portanto não sei muito bem como é que isso é, mas passam muitos estudantes, como é que é a visão deles em relação a esse assunto? É a mesma que nós temos aqui, por exemplo? Sim. Embora o Filipe seja mais velho. Espero que não estejas a chamar velho, mas... Não, estamos a chamar experientes. Olha, antes de mais quero agradecer o convite. Acho que eu tenho ido a alguns podcasts e muitos seminários, workshops em que eu tenho feito e tu tens certamente assistido. Mas na realidade a primeira coisa que eu quero dizer é que um developer para mim nunca foi, nem nunca será alguém que bate código apenas, está bem? Um developer é alguém que, ou pelo menos nós tentamos fazer isto, enquanto professor da Escola Superior de Media e Design, onde temos uma licenciatura em Tecnologia e Sistemas de Informações para a Web, é um nome comprido, mas vai mudar no próximo ano, vai se chamar Tecnologias e Desenvolvimento Web. Mas disseste rápido. Disse rápido, não é? Eu aproveito todos os momentos para promover Tecnologias e Desenvolvimento Web, que conta uma história, a licenciatura conta uma história, que é o ciclo de vida do desenvolvimento de um produto, desde a análise de resíduos até o deployment do produto, colocá-lo em produção. E nós tentamos sempre, mesmo antes da IA, que o developer, entre aspas, tenha um conhecimento de todas as fases do ciclo de desenvolvimento. Portanto, um developer para nós nunca é uma pessoa que escreve código, não é? É uma pessoa que está muito a par da parte dos requisitos, está a par do desenvolvimento, mas também está a parte dos testes, de avaliar aquilo que foi produzido e depois na parte mais de DevOps, não é? De colocar no workflow que leva à produção. Portanto, nós temos muito essa noção de que ok, a IA chegou, nós já estamos a introduzi-la, já agora isto é um debate grande que estamos a ter e agradeço imenso que tu tragas professores para estes debates, porque muitas vezes sinto essa falta de não haver aqui a parte do professor. Da academia, não é? Da academia, não é? No próximo mês vamos ter em Guimarães, eu estou a aproveitar os momentos todos para promover... Força! No próximo mês vamos ter uma conferência chamada ICPEC, que tu conheces, que eu criei há 6 anos, em tempo de pandemia, para falar sobre ensino de programação de computadores. Nós debatemos só esse ponto. É um nicho muito pequeno, poucas pessoas, não é em Zanzibar, nem custa 500 euros o registro, é uma coisa muito soft, mas acima de tudo as pessoas que estão lá estão mesmo focadas em melhorar o ensino da programação. E o que nós fazemos aqui é como é que vamos introduzir a IA, qual vai ser o papel do futuro do professor de programação. Porque na realidade, como os colegas disseram, isto agora é muito mais rápido nós desenvolvermos um produto, não é? Mas, acima de tudo, o que nós promovemos aqui é uma coisa chamada prompt, que toda a gente já ouviu, mas na realidade é o iterativo prompt, ou seja, não dar como seguro, não olhar para a primeira resposta do prompt como uma verdade absoluta, não é? Olhar para aquilo e depois ajustar. Mas para podermos ajustar, nós temos que compreender aquilo que foi produzido. Claro. Por isso é que vamos continuar, não de uma forma tão vincada, ou seja, o professor de programação era aquele que ensinava sintaxe, não é?
Mas hoje em dia nós vamos continuar a apostar, a explicar como é que é a sintaxe, mas já não vamos dar, obviamente, um foco tão grande, porque agora é muito mais fácil produzir, mas vamos dar lugar ou enfatizar um pouco mais de todo o resto, que é muito importante, que tem a ver com, já falaram aqui, a integração, a questão de entrar aqui no workflow das empresas, não é? Esta questão de olhar para o código e poder avaliá-lo, de testá-lo, isso sim é muito importante. Mas para eu avaliar e para testar, eu preciso de perceber o que é que aquele código faz. E que hoje em dia o que acontece é que as pessoas fazem um prompt no Claude, pegam naquilo e fazem paste e esperam que aquilo faça magia. E não faz. E não faz, muitas vezes. Eu gostava de dizer que todas as minhas intervenções aqui vão ter que ter entre parênteses o ainda. Porque realmente as coisas que estão a acontecer nos últimos anos é incrível. Se calhar quando isto for lançado, já acontece. Já acontece. E ainda por cima, como vocês sabem, estes modelos são alimentados por datasets da internet e na realidade a informática está num nível superior a outros domínios, não é? Portanto, as alucinações que falavam aqui há pouco já são cada vez menores na área da informática. Por isso, respondendo à tua pergunta, ainda não, ou ainda já não vou dizer, porque é implícito, mas não. Tiago, o Filipe e também o Ricardo tocaram nesta questão das pessoas dos júniores que estão a entrar e aquilo que eu tenho ouvido até do ecossistema é que as empresas preferem neste momento cada vez mais séniores porque têm esta capacidade de olhar para a arquitetura e para ter este espírito crítico, mas é jusante como é que as empresas vão continuar a ter séniores se não estão a conseguir formar os júniores? Qual é a tua perspectiva? Eu trago muitas provocações hoje. Paramos que sim. Pois, tendencialmente, com este paradigma novo do AI e havendo a necessidade constante de analisar o output que produz de forma muito rápida, eu até diria que é um bocadinho mais com júnior, hoje em dia, a produzir e mais do que isso, a quantidade e o paralelismo que é possível fazer na produção de conteúdo, é importante ter essas pessoas experientes para conseguirem analisar e realmente garantir que a qualidade continua lá no produto, não é? Ainda assim, pelo menos da minha perspectiva, acho que é importante continuar a haver balanço de profissionais. Nós batemos isso também na Pixelmeters. Além de cenas, também estamos a contratar júniores e durante estas últimas semanas tive entrevistas com júniores. E acho que o caminho tem que ser um bocadinho esse também, ajudar esta nova fornada que hoje em dia se já vai entrar no mercado de trabalho sem saber o que é estar sem IA, certo. Não é? Adaptar ao contexto profissional. Se calhar complementar o estudo com algumas coisas e perceber um bocadinho mais a gestão de requisitos e tornar um engenheiro mais envolvente que vai muito além daquilo que é o código. E com a experiência do dia-a-dia das empresas poderem evoluir e virem a ser os séniores daqui a 4, 5, 6, 7 anos, o tempo que necessitarem para chegar lá, que com o IA pode ser mais acelerado se usarem para o seu proveito, não só para a produção de código, mas também para o autoestudo. Porque nós, uma das coisas que temos feito também na empresa para pessoas menos experientes, é criar uma skill no cloud, que quando produz algum código, no final do dia faz uma rotina que faz um resumo do que é que foi feito para poder ser estudado. Então há formas criativas de se poder utilizar a AI também para poder estudar e acho que é importante as empresas não caírem no erro, a meu ver, de focarem muito nos séniores e daqui a uns anos não haverá mão de obra capacitada para poder interpretar o que o AI diz. Dado que o IA ainda não é capaz de fazer as coisas por si só. O ainda vai ficar até o final. Até o fim. Portanto, acho que é um bocadinho por aqui. E estes perfis júniores já têm este mindset que têm que trazer esta bagagem de inteligência artificial de alguma forma para as empresas, que já vão ter que lidar com estas... Ou nós aqui estamos numa bolha e as pessoas que estão a entrar neste ecossistema ainda não estão com esse mindset? Só para perceber... A grande maioria, sim. A grande maioria está muito por dentro daquilo que é o IA, ferramentas como o Cursor, Cloud, Codex, tudo o que anda à volta deste mundo. Muitos deles também, a pergunta que eu gosto de fazer mais recentemente é como é que se mantém a par das tecnologias hoje em dia, que é tudo tão rápido, e muitos estão no Twitter, no X agora, o Reddit, sempre por dentro. Muitos sabiam que o Cloud lançou o Cloud Cowork, Cloud Design, portanto estão por dentro, nota-se que estão empenhados em tentar acompanhar e surfar esta onda do IA. Às vezes acontece aparecer algumas pessoas que não estão muito por dentro, mas diria que é normal, porque também quando na minha altura, há 15 anos atrás, na faculdade havia pessoas que também não estavam muito por dentro do código. E na altura não havia o IA, mas havia Stack Overflow, havia Google, portanto, havia outras ferramentas. Acho que vai sempre existir perfis mais ou menos empenhados, mas eu diria que aqueles perfis que estiverem mais empenhados e com o suporte de universidades e com comunidades conseguiram facilmente acompanhar esta onda. Acho que o maior desafio aqui para a parte do ensino é perceber como é que eles vão quebrar a barreira de ter rapidamente um output fácil
e não cair na tentação de aceitar só porque sim, sem perceber o que é que está lá por trás. Ricardo, como é que a Academia vai quebrar esta barreira? Olha, é a pergunta que nós Qual é o estamos a papel debater. No próximo mês, em Guimarães, apareçam. Vamos ter lá pessoas muito interessantes a falar sobre este tema. É uma pergunta que eu não sei a resposta, ninguém sabe. Não é? Estamos a tentar evoluir, mas é engraçado. Estava aqui a ouvir, mas é engraçado tudo isto que está a acontecer, porque na realidade nós temos de tudo, não é? Eu dou aulas ao primeiro ano e dou também aulas de estágio, portanto eu apanho-os no primeiro ano e no último ano, portanto é engraçado ver a evolução deles. Mas apanho pessoas no primeiro ano que já chegam lá e que usam Lovable e Base 64 ou 44 e conseguem logo criar aplicações fantásticas sem terem qualquer noção e realmente é muito difícil motivá-los a explicar que eles têm mesmo que aprender o código. Portanto, isso é um grande desafio que nos é lançado. Mas nós estamos a fazer um trabalho excelente, e, acho eu, e estamos a conseguir, e também no Centro de Inovação Pedagógica ao qual eu pertenço, que é um centro onde nós também formamos professores, não é só os alunos, não é? Nós temos que formar os professores que vão ensinar os alunos, não é? Claro. E é muito engraçado. Ainda ontem estava a dar um workshop, ontem na Católica, que foi muito engraçado, porque estava a falar para professores e estava à minha frente, estava uma pessoa mais idosa, não é? E que, na realidade, eu faço sempre aquela primeira pergunta, então, já usaram ferramentas generativas? E então a senhora levanta o dedo e diz que nunca tinha usado, e era professora, não é? Certamente os alunos dela já usavam, não é? Portanto, era muito importante passar-lhe essa palavra. E foi engraçado, sentei-me ao lado dele, criámos uma conta no cloud e passado um bocado criou um joguinho, um Frozen, para a neta, e ela ficou fascinada, sem qualquer conhecimento técnico. Portanto, o que eu acho é que há muita heterogeneidade e isso também é outro grande desafio. Pessoas já vêm bem preparadas, com aqueles conhecimentos, sabem onde procurar informação, mas temos outras que estão completamente desfasadas da realidade. E aqui o grande desafio, para além daquilo que o Tiago disse, é tentar nivelar mantê-los no canal do fluxo, como eu costumo dizer. Nem mantê-los aborrecidos, nem frustrados. E esse canal de fluxo muitas vezes é complicado para nós. Pois. Filipe, como é que se mantém no canal de fluxo que o Ricardo está aqui a referir? ou é possível estarmos sempre neste canal de fluxo em que vamos acompanhando toda a informação possível que vai saindo todos os dias, basicamente? Eu acho que é impossível e acho que isso nem deve ser um objetivo de ninguém, porque é insano e as pessoas facilmente tinham um esgotamento. Eu acho que há fontes fidedignas, há fontes que trazem informação mais diária e mais em quantidade, há outras fontes que nos conseguem, se calhar, escrutinar mais o conteúdo que nós procuramos e se calhar só recebemos uma vez por semana e que conseguimos ter ali um segmento de informação mais classificado e pessoalmente é o que eu uso, porque cansei-me de ir todos os dias, já levo com a insana informação do X, que ele liga e eu por isso já temos o X. O X a alucinar já também. Parece que sim. Parece que sim. E depois uso ferramentas mais qualificadas. Mas, se me permites, também tenho uma questão para o professor, que é, eu tenho curiosidade em saber se vocês, eu sei que no início proibiam e Sim. tentavam ter mais um controle túnel sobre o que os alunos usavam. Sim. E agora continuam com esse tipo de... Está o caos. Neste momento está o caos no ensino superior. Aliás, não sei se vocês viram as notícias, mas 15% das instituições a nível nacional já têm regulamentos internos. Enquanto que o Governo não se decide sobre uma regulação mais concertada, 15% criaram os seus regulamentos internos. De todos os que eu li, o do técnico é o mais interessante, que impõe um sistema de semáforos nos momentos de avaliação, em que podem sinalizar os momentos de avaliação como, neste momento, o aluno pode usar a internet a IA à vontade, portanto, digamos, a cor verde, e depois há a cor vermelha, não podem usar IA, depois há a cor amarela, onde podem usar IA, mas têm que fazer a declaração de uso. O que é a declaração de uso? É dizer exatamente onde é que usaram IA, que modelo é que usaram, qual foi a versão, qual foi o prompt, ou seja, declarar exatamente onde é que usaram. Portanto, neste momento, 15% usam, os outros 85% estão, neste momento, ainda a criar os seus próprios regulamentos. Nós estamos a assistir a instituições que usam, só para te dar uma ideia do caos, que estão completamente assustadas com o IA e passaram ao papel, ou seja, tudo é feito em papel. Outras que cortam os access points para não ter internet para as pessoas. Pois. Outras que põem os telemóveis no canto superior direito quando as pessoas estão a fazer. Depois os alunos, claro, têm o segundo telemóvel, não é? Portanto, retiram o segundo telemóvel. Mas só para vos explicar, está o caos, não é? Ainda não há nenhuma regulação. É um medo, não é? Porque depois os alunos saem cá para fora e toda a gente usa e eles podem estar a perder ali alguns anos
ou meses. O que nós estamos a de tentar informação. fazer é quebrar a centralidade do exame, porque normalmente as metodologias de ensino é ter alguns trabalhinhos, mas depois ter um exame no fim, não é? Nós estamos a tentar quebrar a centralidade do exame e tentar avaliar mais o processo, a avaliação contínua, promover a oralidade, pôr os alunos a usar a IA sem qualquer problema, mas depois ter que explicar aquilo que foi feito, não é? Isso é fundamental. Sim. Claro que é fácil para alunos, eu tenho turmas de 30, mas há turmas de 80, 90 e aí as coisas começam a ficar mais complexas, mas é um assunto que está a ser debatido. Bom. Filipe, fonte semanal, fiquei curioso, o que é que segues? Vou fazer publicidades também. Eu sigo uma newsletter que se chama AI Rundown e outra que, infelizmente, não me estou a recordar do nome, que é o nome de um autor e ele penso que seja israelita e tem um nome mais difícil. Mas, no fundo, essa AI Rundown é uma empresa americana. Eles fazem não só estudos de mercado, mas depois também acompanham todas as tendências que estão a ser seguidas e depois escrutinam tudo e temos uma newsletter super bem composta. A primeira parte é sempre notícias do que está a acontecer. Depois eles têm uma parte também que é chamada, estou-me a esquecer do nome, mas é onde eles fazem use cases entre eles têm uma round table e todos explicam, eles são cientistas também, investigadores, engenheiros, e eles explicam onde é que estão a utilizar AI, os case studies, e todas as semanas é uma round table diferente, com diferentes investigadores, diferentes. Exatamente, e depois também tem uma parte de marketing que eu acredito que agora seja paga, mas mesmo assim é valiosa, que são ferramentas que estão a emergir no mercado e que estão já a ser altamente capitalizadas e que são soluções muito inovadoras. AI Rundown. Bom, obrigado. É porque, de certeza, que há muita gente que nos está aqui a ouvir e a perguntar-se, mas qual é? E qual é, não é? Por onde é que se começa? Porque nós vivemos aqui numa bolha em que toda a gente fala destas questões como se fosse bastante natural, e para nós é bastante natural porque estamos no ecossistema, mas mesmo pessoas que até estão dentro do ecossistema e outras pessoas que nos estão a ouvir que não fazem parte do ecossistema querem saber e aprender até convosco, que são especialistas na matéria. Tiago, qual é o papel das organizações nesta transição para a inteligência artificial? Eu trago-te provocações, eu vou tentar dispersá-las. Eu acho que há dois papéis muito importantes das organizações. O primeiro é aquilo que já falámos, tentar introduzir as pessoas menos experientes ao mercado e introduzir estas novas valências e contexto profissional, mas mais do que isso também, dentro daquilo que é possível, também aceitar a introdução do IA e não o bloquear de nenhuma forma, para que as pessoas também consigam estar dentro daquilo que é o mercado, estar bem preparadas e perceber como é que podem utilizar e dentro daquilo que também é possível ao nível financeiro das organizações também promover o uso de ferramentas de IA. Eu sei que não é fácil para toda a gente, porque se os custos não forem bem controlados podem facilmente disparar, mas às vezes uma conta de $20 de qualquer uma dessas ferramentas mais conhecidas é suficiente para começar e explorar e já permite fazer muita coisa. E acho que é esse papel das empresas tentarem motivar e ficar à frente daquilo que é o mercado, para garantir que não só a empresa, mas também as pessoas não ficam para trás, porque as duas componentes vão ser um asset importante para o futuro. E claramente que isto é uma temática que explodiu muito no mundo e que veio para ficar. Houve já outras temáticas que houve algumas dúvidas, estou-me a recordar agora do blockchain, surgiu, vai ou não vai, houve uma grande comunidade à volta daquilo, mas nunca passou ali de um certo limite. O IA, quando entrou com muita força e claramente é algo que veio para ficar, e acho que as empresas têm essa quase obrigatoriedade de introduzir de alguma forma também isto naquilo que é possível, não só para os seus colaboradores, para os seus produtos, isto no âmbito de software, mas também às vezes pequenas coisas, às vezes pequenos serviços, até empresas muito pequeninas podem introduzir o IA para melhorar os seus clientes alguma coisa final. Que, por exemplo, empresas que usam muito papel, é um exemplo que eu conheço mais de perto, usavam muito papel e era sempre um problema para a equipa passar um papel daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para ali, e introduzir um simples chatbot que consegue perguntar em que estado está aquele papel, que agora é digital, e facilmente melhorou muito o processo da empresa, a produtividade da empresa e também poupa muito papel, também é importante. Certo. Tocaste aí num ponto super interessante que eu também ia fazer essa questão, que é de que forma é que a IA também mudou, por exemplo, na tua perspectiva, na tua experiência de dia-a-dia, a relação com os stakeholders, nomeadamente com os vossos clientes da Pixel, imagino. Há mais expectativa que façam as coisas mais rápido, por exemplo? Sim, tendencialmente sim.
Começou a aparecer muitas vezes clientes sem experiência técnica alguma ou sem nenhum background técnico a surgirem com protótipos feitos em Lovable ou em coisas do género, a dizer já fiz este site aqui numa manhã ou fiz esta API num dia, em segundos. E portanto vai para a produção e às vezes há essa expectativa sim. Nós também estamos numa altura em que estamos a tentar acelerar aquilo que é possível acelerar de forma controlada e com qualidade. E garantindo que sabemos o que estamos a entregar, porque é importante, alguém nos está a pagar por um serviço, temos de garantir a qualidade desse serviço, não é? Mas tentamos acelerar algumas coisas com essas ferramentas, mas depois à volta daquilo que é o output mais simples de uma UI, há tudo aquilo que já falou, que é análise de requisitos, a construção do produto, testar, garantir que funciona, lançar para a produção, como é que agora este produto que foi simples de fazer numa hora vai escalar para 1 milhão de pessoas, ou 2 milhões de pessoas, ou mais, não é? Portanto, há muitas variantes por trás daquilo que é criar um software, e, portanto, é preciso ter esse cuidado. Mas sim, acontecem clientes chegar cá com expectativa de ter tudo muito mais rápido, mas, ao mesmo tempo, também percebem o ponto em questão, também querem qualidade. Nossos clientes são puramente tecnológicos, portanto, sabem a área em questão. Há essa necessidade de tentar estar rápido na linha da frente para competir com os seus competidores, obviamente. É muito pedido também o uso de IA. Tem que ter IA, vamos ter IA. É a palavra-chave em todos os produtos hoje em dia. Mas também percebem que é preciso tempo para garantir que a reputação desses clientes não é afetada por um lançamento mal calculado. E isto é interessante porque, desde que houve o lançamento no final do ano passado, o modelo do Ops, foi um modelo que realmente veio trazer muito mais capacidade de desenvolvimento de código. 4.7. Exatamente. Começou também a surgir, e isto é a minha interpretação, não estou sustentado por nenhum dado, é apenas a minha interpretação. Se formos ver as status pages de muitos clientes, de muitas empresas, GitHub, Anthropic, X, o que for, há muito downtime hoje em dia. Okay. E eu acho que é por causa deste aceleramento do IA. Não digo que o IA está a controlar a infraestrutura, eu acho que essas empresas controlam muito bem a infraestrutura, mas se calhar está a haver o lançamento de tanta quantidade de código ao mesmo tempo que é impossível cognitivamente alguém conseguir rever aquilo com capacidade de ler bem. Então, enquanto que há 4 anos atrás havia os chamados Service Level Agreements, SLAs, 99,9% up, certo. Hoje em dia vamos ver uma status page e está 97, 96, 95, o que não era normal há uns tempos atrás. Mas acho que as empresas estão ok em fazer isso em prol de estarem na linha da frente nas funcionalidades e no uso do IA. Mas também acho que há esse impacto. Boa. Ricardo, neste contexto, soft skills são cada vez mais importantes. Sim. E como é que se desenvolve soft skills num ecossistema que está, parece, virado só para a tecnologia? Olha, eu dou-te um exemplo. Ontem estive num hackathon, estive a servir de mentor num hackathon que tivemos na ESMAD, um hackathon sobre sustentabilidade. Então, convidámos todas as pessoas, claro que tivemos que pôr uma cenoura, portanto o prémio era 750 € da FNAC, portanto as pessoas aderiram. Ok. Numa semana de queima, sabes que isto tem que ser uma cenoura grande, mas... E tens sorte de não ter sido maior. E na realidade foi muito engraçado, portanto o objetivo é eles criarem um projeto durante um dia, um projeto sustentável, muito ligado à saúde mental, à saúde física. Então fizemos uma coisa engraçada que eu adorei, que é, dividimos aquilo em 2 fases. A primeira fase era de ideação, de criar ideias, então eles foram obrigados a pôr toda a tecnologia numa sala. Portanto, todos os telemóveis, segundos telemóveis, relógios, óculos, qualquer coisa. Ou seja, tudo que fosse tecnologia para uma sala, iam para outra sala em grupos e pensar. Okay. Pensar pela cabeça, ok? Que é uma coisa que hoje em dia é complicado. Numa segunda fase, aí entramos para a implementação e aí sim usaram a tecnologia. Olha, foi top, adorei, foi uma experiência, parecia o apagão, a primeira fase parecia o apagão, sabes, que as pessoas a conversar umas com as outras, a trocar ideias, e depois é engraçado, o que nós fizemos foi, eles teriam que ter a ideia, sem tecnologia, e selar a ideia em papel, num envelope, para depois não poderem mudar a ideia quando tivessem a tecnologia, portanto a ideia era essa. E foi excelente, projetos muito interessantes, ideias fantásticas. O texto escrito não em GPTs, como nós hoje em dia vemos, para mim é terrível ver os e-mails agora dos estudantes, e vocês olham para os e-mails e veem testamentos, não é? Eu às vezes tenho e-mails de alunos que nem sabem articular no tempo verbal com dupla adjetivação, portanto começo a achar que estamos num mundo muito estranho, não é? Uma torre de Babel, toda a gente fala a mesma língua. Porquê? Porque as pessoas hoje em dia pegam nos textos, escrevem muito rápido, põem no chat GPT, melhoram-me e enviam por e-mail. Certo. Pronto, tudo isso é terrível, não é? Portanto, as soft skills aqui, acho que já respondi à questão. Promover muito, eu sei que é um clichê, mas é promover muito o pensamento crítico. Lá está, fazê-los falar,
não é? Fazê-los pensar. E as disciplinas de programação é muito sobre saber pensar. E nós tentamos potenciar isso. Outra coisa isto estava pano para mangas, não vamos falar de ética, nem de ambiente, nem nada, mas vamos falar de uma coisa muito importante que nunca é falado nos podcasts, nem em webinars, nessas Vamos coisas. falar nisto então. Desigualdade, essa desigualdade silenciosa que está a acontecer. Ainda há pouco o Tiago falou nisso, da questão dos $20. Há pessoas que não têm $20 para dar. É verdade. Ok? Há pessoas que trazem as comidas de casa nos tupperwares e comem na cantina. Portanto, não têm esses $20. E, portanto, nós, Ensino Academia, em vez de estarmos aí em manifestos, não sei se vocês estiveram a par dos manifestos contra a IA, eu também sou completamente contra, a IA não deve ser proibida, mas a IA também não deve ser, ok, podem agora usar a IA. Temos que encontrar aqui um equilíbrio, porque, como vocês sabem, estes modelos com subscrição ou sem subscrição, há uma grande diferença em termos de qualidade da resposta. E, portanto, nós, Academia, não podemos estar a partir do pressuposto que todos têm subscrição. Portanto, aqui há esta questão da desigualdade que acho que era importante também focar e Super importante. Super. Filipe, concordas com esta visão do Ricardo e como é que vês aqui o papel da democratização da inteligência artificial para todos? Há bocado estávamos a referir isso, né? Nesta bolha é mais fácil, se calhar saímos, é mais difícil trazer este tipo de temas e contextos. Sim, no fundo foi a razão pela qual eu criei a API, a Comunidade de Inteligência Artificial. Nós também temos muito esses tipos de hackathons, nós chamamos de AI Incubator. Então juntámos-nos todos numa sala, eu não proíbo ninguém de utilizar telefone e computador porque eles vão lá de forma livre. Quem era eu para chegar lá e dizer, olha, não há telefone aqui, nós somos ditadores. Regras. Mas no fundo nós juntámos-nos e tentámos criar coisas. Nós temos engenheiros, temos investigadores, temos malta de design, temos malta que nunca pegou em nada. E então, no fundo, o objetivo é mesmo esse, é democratizar um pouco o conhecimento e partilharmos todos entre nós as nossas mais-valias e tentar ao máximo promover este tipo de partilhas. Tem corrido bem, já lançámos 3 produtos com a assinatura API. Uma está no forno que vai ajudar muito empresas como a Pixelmator a fazer o controle do uso da AI e do controle dos tokens. E vamos também ter lá uns rate limits para o user não abusar do token. Então vamos poder ter aí esse controle muito porreiro para as empresas. E todos os membros são bem-vindos a contribuir. É tudo gratuito, é mesmo só estar a par de todos os eventos e por isso vão. E aparecer. Certo. E aparecer no fundo. Essa é a questão que também o Ricardo estava aqui a dizer da democratização, não é? Fazer chegar a todos e o papel das comunidades é realmente espantoso e faz florescer cada vez mais o nosso ecossistema. E por isso também, já agora, parabéns, Filipe, por essa iniciativa. Tiago, outra provocação. Desculpa, calha-te sempre a ti. A inteligência artificial está-nos a fazer trabalhar mais rápido ou está-nos a fazer trabalhar mais? Boa questão. Eu acho que têm surgido as duas componentes. Quase a tal questão de há bocado, tentar entregar mais rápido produto, porque há sempre esse mindset no mercado de andar rápido agora com a AI. Nos executivos é tudo muito rápido, hoje em dia. E querem tudo muito rápido, o que leva a que tendencialmente se trabalhe mais porque o AI consegue produzir muito código, seja bom ou mau, portanto pode ser descartado ou não, mas leva a um esforço grande de avaliação e de interpretação. E tenho tido algum feedback das pessoas mais experientes, na minha equipe em particular, que tem sido difícil conseguir gerir isto tudo porque é como se estivessem a ler um livro o dia todo, durante a semana toda. Ler, mas mais do que ler, interpretar, avaliar e recusar se estiver errado ou editar se tiver que ser editado. E, portanto, eu acho que é um bocadinho os dois. Acho que estamos a ser obrigados a andar um bocadinho mais rápido, porque o IA assim nos faz ser também, certo. Mas também há essa tendência de trabalhar mais porque está a ser gerado muito output pelo IA. E eu vi recentemente um blog post muito interessante de uma pessoa que tinha uma equipa antes do IA com 4 pessoas que fazia, em média, 50 mil linhas de código no mês, e que agora com o IA em 2 dias faz sozinho uma pessoa. Portanto, temos uma noção do nível. Claro que por trás há uma robustez já criada pelas empresas, claro. Tal como também nós temos. Nós não usamos os modelos do code ou do que for por si só. Temos já uma série de skills próprios, nosso conhecimento escrito por trás e direcionar para onde nós queremos ir, mas aquilo consegue realmente produzir muito código rapidamente. E depois
preciso conseguir ler aquilo tudo. Está sempre a analisar, a verificar, Sim. a validar. Ricardo, vi uma notícia muito ainda em relação a isto, recente, que a nova geração utiliza muito, por exemplo, a plataforma do ChatGPT como psicólogo, ou para questões mais ligadas à saúde mental. E tem-se falado bastante, até o Filipe mencionou isso, do burnout, a dada altura. Como é que vês esta questão também da saúde mental, Sim. que tem sido bastante debatida? Sim. Anteriormente falava-se muito das redes sociais, hoje já se começa a falar também destas plataformas de inteligência artificial e de como também, de alguma forma, acabam por nos afetar. Sim, aliás, no Expresso, esta semana saiu uma notícia que assustou-me, não sei se viram, não é? Mais de 50% dos estudantes da Universidade de Lisboa estão com fadiga mental, não é? Pelo menos foi uma notícia que... O preço das casas também é natural, não é? Boa. Mas lá está, o que nós dizemos muitas das vezes, e eu faço isso também nos workshops, primeiro dizer que, acima de tudo, nós tivemos de ter noção que quem está nesta área, e eu falo por mim, mas certamente que vocês têm certamente este problema, que é muitas horas em frente ao ecrã, muita dependência tecnológica. Então, para termos saúde mental, também temos de ter saúde física, e estas duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Portanto, acima de tudo, é necessário termos uma atividade física, não é? Como tu sabes, eu corro, faço maratonas, portanto, gosto bastante de correr, e eu apelo a todos que estão a ouvir, certamente serão muitos, para terem uma atividade física. Não é preciso fazer maratonas, qualquer coisa, não é? Tentar aqui alternar entre a parte de trabalho com a parte mais lúdica, mais saudável, e para a natureza, acho que é fundamental. E isso ajuda bastante. Aliás, ouvimos uma psicóloga ontem no Hackathon que falou mesmo sobre isso. Tentar encontrar aqui este equilíbrio, este canal de fluxo, que é um canal de equilíbrio, não é um canal de exagero, não, é um canal de equilíbrio. Depois eu uso uma coisa muito interessante, que é uma técnica, que é o Pomodoro, que acho que toda a gente conhece, que é uma técnica também, como eu tenho muitas tarefas, como tu sabes, estou sempre a fazer milhares de coisas, então eu tento ao máximo disciplinar-me. Se olhares para o meu calendário, em termos de gestão de tempo, aquilo está tudo muito bem disciplinado e isso é fundamental. Dá trabalho? Dá, mas depois aquilo é uma máquina que bem oleada flui e eu acho que isso também é fundamental. E, obviamente, eu tento fomentar isto nos meus estudantes. É esta questão que falámos há pouco, que tem a ver com o Iterative Prompting. Eu, nos meus workshops, explico as várias técnicas de prompting que existem. Aliás, nós estamos a falar de prompting, mas daqui a uns anos, não sei se esta já é a última pergunta relacionada com o futuro da IA, mas nós vamos acabar com o prompt, não é? O prompt, nós estamos a falar muito do prompt, mas isto vai haver uma inversão. Mas pronto, nós fomentamos muito a parte do Iterative Prompting e também do Chain Prompting, ou seja, usar o output do primeiro prompt para servir de input para o segundo. Isso é fundamental, ou seja, as pessoas não se podem olhar para a resposta do bot como um oráculo da verdade. Okay. Isso é fundamental. E infelizmente nós não temos miúdos, jovens que olham para aquilo e fazem copy-paste. Isso é complexo, não é? Estamos a criar pessoas não pensantes, não é? E isso é assustador. Hoje em dia, por exemplo, os meus estudantes chegam ao ponto de que como é que eles estudam para os testes? Não sei se sabem, mas eles neste momento, como estudam para os testes, chegam à última semana, eu estou a ver que os operadores muito atentos agora, devem ser estudantes, já estão aqui, chegam à última semana e lembram-se, aí tem aquela disciplina para fazer, então pegam nos PDFs do professor, não é, que nunca leram na vida, como é óbvio, e pegam nos PDFs, no notebook LM, dá-me aqui uns questionários, uns testes, e porquê é que eles fazem isso? Por duas razões. Primeiro, para estudar, que é uma razão legítima. Mas a segunda razão, para antecipar as questões dos professores. Porque os próprios professores fazem exatamente a mesma coisa. Okay. Então, estamos a falar que os professores usam a IA, os alunos usam a IA, e daqui a um bocado é o algoritmo a falar com o algoritmo. Qual é a posição humana aqui? Certo. É a questão que eu acho. Filipe, não sei se queres, ou o Tiago também, de acrescentar aqui alguma questão. Estamos quase aqui a terminar esta conversa super interessante. Eu acho que vamos aqui mais horas. Se calhar só dizer na parte, da parte mental, que é importante. Certo. Também tenho notado isso nas comunidades que estou envolvido. Também malta mais experiente, portanto, este esforço mental que é constantemente estar a ler o tal livro diariamente, mas mais do que isso, saber, ou melhor, não saber o futuro que está amanhã. Amanhã pode surgir uma nova empresa, um novo modelo, uma nova infraestrutura que pode tirar pós-trabalho, que pode obrigar a uma mudança drástica no pós-trabalho. E há esse constante tópico na cabeça e depois começam a surgir, como surgiu ontem, a Cloudflare anunciou que teve um layoff gigante por causa do IA, porque o IA agora está a ser muito usado na empresa.
Portanto, e começa a haver adaptações, não é, neste sentido, e começo a sentir à minha volta, na minha comunidade, instabilidade emocional, pessoas que querem ter filhos e casa e depois pensam, será que daqui a 2 anos tenho emprego, ou 3, ou 4, ou 10, não é? Que isso mete num crédito de habitação, às vezes está há 20, 30 anos, não é? E, portanto, começo a sentir também muito isso. Enquanto que antes eu sentia muito essa instabilidade mental em pessoas mais júniores e com uma síndrome de impostor a comparar-se com os séniores, hoje vemos os séniores a comparar-se com o IA. Não é? E acho que está a acontecer isso muito mais, e há um peso mental muito forte desta componente, e acho que é importante haver este balanço, esse equilíbrio físico, mental, e conseguir se desapegar-se disto, porque o Anthropic lançou recentemente uma funcionalidade que permite manter o computador aberto e com o telefone controlar o computador remotamente. E tive pessoas que comentaram isso na empresa e tiveram de desligar logo aquilo, porque era um ciclo vicioso constante, mentalmente muito pesado. Então é preciso as pessoas terem cuidado, também apelo também a haver esse cuidado e conseguirem balançar muito bem o uso de um IA, também conseguir balançar com coisas que têm o seu próprio input sem o IA. Acho que é muito importante pousar a parte digital, às vezes até escrever. Eu gosto de escrever no caderno ainda, hoje em dia, e tentar relativizar as coisas, porque se nós hoje vemos esta bolha do IA, há 40 anos surgiu a internet, foi muito disruptivo e o mundo acaba por se adaptar de alguma forma. Sim, até porque parece que estamos sempre a ser bombardeados todas as semanas com esse tipo de notícias, não é? Exatamente. Os layoffs, a dada altura. Até que... A dada altura parece que começa a ser uma desculpa, não é, para haver layoffs. Acho que no fundo é um bocado... Mas é mesmo. Eu acho que... Discute-se isso na tua comunidade? Por acaso não foi na comunidade, mas foi noutra, na minha comunidade, mas foi noutra. Mas sim, fala-se muito sobre as empresas usarem o AI como motivo para haver layoffs. Depois também nós reparamos, eu penso que foi em 2021, houve com a pandemia, houve um crescente procura por developers e na área de engenharia e contrataram muitas pessoas. E agora estão um pouco a equilibrar, e eu acho que o facto de termos a AI a crescer também pode ser ali uma ajuda do tipo, ok, agora conseguimos usar a AI, não precisamos tanto desta equipa porque vamos começar a usar a AI, e é mais fácil de despedir do que fazer simplesmente olha, não gostamos do teu trabalho, por exemplo, algo desse género. Mas sim, é muito discutido e acho que pode também ser uma desculpa e não ser já um substituto por completo no mercado de trabalho. Mas sim, também a malta da comunidade está muito apreensiva, principalmente os engenheiros informáticos e os programadores. Há muita discussão na internet, isso é muito interessante. Nós vemos dois lados, que é um lado a dizer que nunca vai ser possível substituir os programadores, nem nunca vai ser possível substituir isto, porque nós temos a parte técnica, a parte de arquitetura, a parte de tudo e mais alguma coisa, pensamento crítico, etc. E quando vamos a escrutinar quem é que está a dizer isto, normalmente são engenheiros de software, ou é o autor do C#, ou seja, alguém que está mesmo ali, não digo a precisar, mas depois temos o outro lado, que é a malta que realmente gosta de utilizar a AI, que diz que vai limpar e que agora é tudo muito mais fácil. E depois temos, eu não sei se viram o lançamento do Cloud Code, em que ele perguntou, fizeram-lhe a pergunta, mas achas então que o AI vai substituir os engenheiros? E ele virou-se para a audiência e disse, quem é que aqui usa Cloud Code? E toda a gente levantou a mão. E ele disse assim, pronto, aí a resposta. Mas é fácil, não é? Porque a audiência era o Cloud Code, era fácil que toda a gente usasse. Por isso há aqui dois lados, temos que acho que temos que nos manter ativos, temos que fazer o que gostamos, acho que isso também é muito importante, sermos bons naquilo que gostamos de fazer, porque acho que depois, no final de contas, o que faz a diferença é a paixão que temos pelas coisas e no fundo, vamos ter sempre trabalho. Sem dúvida. Sim. Podíamos terminar com esse gancho, que terminaríamos otimamente. Não vou terminar com o clichê de qual é o futuro da inteligência artificial, mas vou tirar uma curiosidade minha e gostava de partilhar convosco e de ouvir os vossos inputs para terminar. Eu tenho-me apercebido cada vez mais, isto é minha de observar e até de alguns estudos em relação à nova geração, que as pessoas cada vez mais utilizam o AI como companion, não é? Como parceiro, como buddy. Isto é porque a inteligência artificial é assim tão porreira ou é porque cada vez estamos mais sozinhos? Começo por ti, Filipe. Sem ordem. Essa pergunta realmente dava para parar aqui um bocadinho, sem tecnologia, e pensar sobre isso, não é? É muito filosófico. Há alguns problemas já agora nos Estados Unidos com isso, não é? O namorado digital e... Muitas pessoas. E uma delas suicidou-se e essa empresa teve que sair do mercado, não é? Mas sim, acredito que
que a parte da solidão possa vir a continuar a crescer. Nós cada vez estamos mais cientes da nossa saúde mental, não é? Então cada vez é mais falado e bem. As grandes cidades, eu falo com alguma malta que está em Londres a desenvolver novas ferramentas e vão para lá porque o AI lá está a explodir, etc. E eles vão para lá e não conseguem ter a capacidade de se ligarem com outras pessoas e sentem-se muito sozinhos e utilizam muito a AI. Eu não sei se quero dizer como companhia, mas utilizam muito a AI para conselhos, para onde é que vou e com quem vou, será que falo com aquele, será que não falo. E tenho malta a partilhar isso, eles falam muito connosco porque, lá está, foram para lá na busca de algo melhor e de aprenderem, e então estão muito ainda atracados a Portugal. Mas eles próprios admitem que por vezes sim, que se sentem sós e que a inteligência artificial de facto consegue dar aquela resposta sobre uma indecisão que nós temos num âmbito social. Boa. Sim, consigo imaginar os dois cenários, tanto ser também uma companhia. Acredito que haja pessoas que se calhar têm dificuldade em expor alguns temas publicamente ou até de forma privada com amigos, família, o que for, e que possam usar o IA para comunicar, mas ao mesmo tempo também acredito que haja pessoas que utilizam porque conseguem ter uma resposta muito mais rápida do que ir ao Google e ter que navegar durante 10 minutos por 15 ou 20 websites para ter um condensado de informação. Portanto, acho que há esses dois mundos, mas acredito que haja pessoas a fazer isso, e aliás há estudos e notícias que provam isso, pessoas que usam como médico, como psicólogo, como tudo, e é importante lembrar as pessoas que o output pode não ser correto e é preciso ser muito crítico naquilo que estamos a ler para garantir que não estamos a cometer ou a fazer algo que não devemos. Eu li um caso recentemente na área de nutrição de uma pessoa que começou a tomar suplementos com base no que o IA sugeriu e teve déficit de saúde porque estava a tomar um suplemento em exagero, só barreira ferro. Okay. Portanto, é preciso ter cuidado com o que está a fazer e apesar de poder dar algum insight às pessoas, é importante, dependendo do tema que for, procurar também fontes humanas e não digitais para poder validar algumas coisas. Até porque a dada altura estamos a falar connosco próprios. Ainda estamos mais sozinhos com aquilo que achávamos que estaríamos, não é? Sim, certo. Sim. Não, concordo com eles. Só queria destacar aqui um ponto importante. Nós ainda vivemos uma era de chatbots reativos, ou seja, eles reagem aos nossos prompts. Certo. Mas daqui a uns anos as coisas vão mudar. O OpenClaw abriu aqui uma brecha que... Ou seja, vamos ter chatbots proativos. Certo. E aí sim ainda vai ser pior, porque na realidade ele vai nos conhecer bem e vai ser ele a iniciar, sabe? Vai haver uma inversão de prompts. Por isso é que eu estava a dizer que os prompts se calhar vão acabar no sentido de sermos nós a colocar o prompt e a explicar o prompt. Na realidade o prompt vai ser feito pelo próprio bot, não é? Vai estar injetado nos sistemas operativos, as Windows da vida vão começar a ter já isso, não é? Os nossos telemóveis vão se ligar e automaticamente ele vai falar connosco e nós vamos dar mais prompts binários, sim, não, ou seja, tem 10 e-mails, já respondi aqui a 5, valide, sim ou não. E nós vamos dizer que sim. E, portanto, nesse sentido, eu acho que as coisas vão começar a ficar piores, porque o próprio bot já vai saber o que é que nós gostamos, o que é que nós consumimos e vai-nos tentar aliciar com estas questões que estás aí a falar, que são fundamentais. Cabe-nos a nós acabar um bocadinho com esta dependência tecnológica. Quantos de nós não vemos em restaurantes, na sala de aula, toda a gente ligada ao telemóvel, as pessoas pouco conversam e temos que fomentar espaços em que não haja tecnologia, ou pelo menos deixem a tecnologia um bocado de parte. Eu sinto muito isso. Eu estou a entrar na aula, passo pelos corredores, os alunos estão todos baixados, ou mesmo em sala de aula estou a dar a aula e os alunos a mexer com os braços, não é? Já sei que estão com os telemóveis nas mãos. É um bocadinho triste, mas é uma realidade que nós temos que combater. Agora, não podemos ficar, eu pelo menos enquanto professor não posso ficar acomodado, como muitos ficam, eu tenho que sempre arranjar uma solução, por isso, no próximo mês, na ICPEC, não se esqueçam, vamos discutir estas e mais coisas. Muito obrigado. E é exatamente por isso que eu vos quero agradecer, por terem vindo ao nosso podcast, a Voice to Tech, e por terem conversado connosco, e por termos criado também esta sinergia e partilhado conhecimento com quem nos está a ouvir. Obrigado a vocês, a ti que nos estás a ouvir, obrigado por continuares a ouvir a Voice to Tech, agora nas instalações da Universidade de Fernando Pessoa. Obrigado e continuamos no próximo episódio.